Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Todos ainda felizes, aqueles que foram ao seminário viram quanto que nós recebemos desse manancial que foi tudo vivido no seminário. E aqueles que não foram, se programem para o ano que vem, porque de fato é imperdível. A gente está recebendo hoje aqui o nosso querido professor Ernesto. Ele já é bem conhecido, né? Muitas pessoas já foram alunas dele. E palestrante espírita, sempre com uma palestra muito vigorosa, cheia de informações, cheia de intensidade e de muito conteúdo. Professor Edinaldo vai estar trazendo a gente hoje a caridade moral e a caridade material do Evangelho. Então vamos à nossa prece de início, para que possamos entrar dentro de uma sintonia maior. Senhor Jesus, Mestre Divino, graças te damos, Senhor, pela alegria e a felicidade de sentirmos o nosso coração tão acolhido por tudo que o Evangelho nos traz, direcionando em nossas vidas. Por tanto ensinamento, onde sabemos, Senhor, que o nosso caminhar necessita tanto ainda de diretrizes seguras para uma transformação moral, que é a transformação que definitivamente fará com que a humanidade possa enxergar, nos enxergando como espíritos imortais, vivenciando a fraternidade de uma forma mais sublime e divina. Que nós possamos sentir, Senhor, hoje, nas palavras trazidas pelo nosso amigo, tudo aquilo que dentro do Evangelho, referente à caridade moral e à caridade espiritual, fazendo o nosso pensamento entrar dentro de uma conexão da importância de vivenciarmos essa realidade onde apenas através da caridade podemos chegar muito mais perto de vivenciarmos as leis, as diretrizes profundas, onde através da caridade podemos ter acesso a tantos sentimentos nobres e comportamentos humanos. Que a noite de hoje seja uma noite sentida, vivida, e que o nosso pensamento seja emanado para todo o universo. Possamos dessa forma, Senhor, sentirmos a Tua presença em nossos corações. Se conosco, hoje, agora e todo sempre. Como eu sou professor, né, já há 48 anos, 68 de idade, 48 de atividade laboral como professor, né? Antes de ser professor, dos 12 aos 20 anos de idade, eu trabalhava no comércio. Então, em 68 anos de vida, já são 56 trabalhados. Graças a Deus, cheguei à aposentadoria há 2 anos. Aposentadoria que, quando a gente recebe, uma questão só, né? Quando eu recebo a minha aposentadoria, que é uma certa quantia, 80% dela volta na forma de imposto de renda, porque eu tenho a aposentadoria e tenho ainda outras atividades profissionais, continuo dando aula,
trabalho agora na questão de assessoria educacional para algumas prefeituras, e porque eu preciso de mais renda, que o dinheiro da aposentadoria só não compra nem os remédios da esposa. Né? Aí o governo me paga X de aposentadoria e eu passo 8 meses durante o ano pagando 80% de X de imposto de renda. Então eu não estou aposentado, né? Então é o seguinte, queridos, olha, é uma satisfação e uma alegria muito grande de estar voltando a essa casa, né, do Centro Espírita Maria Dolores, que é uma instituição de luz, amor, aprendizado, trabalho. E o tema da noite de hoje, né, que é a caridade moral e a caridade espiritual, tem muito a ver com essa instituição, doutora. Pois um dos trabalhos feitos aqui, todos admiráveis, mas o que me sensibiliza mais é o trabalho da caridade espiritual e material, que é o tema da palestra e que é feito nessa casa com muita efetividade, né? Através da caravana Dr. Frederic, que os trabalhadores da casa se deslocam até o sertão para atender comunidades carentes, tanto com gêneros alimentícios, roupa, medicamento, assistência médica, odontológica. Olha, esse trabalho de vocês é um trabalho magnífico. Quero agradecer muito à diretoria da casa pelo convite, pela confiança, e também aos mentores espirituais por permitirem, não é, que eu aqui esteja. Pois muitas vezes, com certeza, isso nunca aconteceu comigo, mesmo que a diretoria encarnada da casa solicite um palestrante, se a mentoria espiritual não estiver de concordância, com certeza vai haver algum impedimento, não digo traje, mas de uma natureza que muitas vezes é atribuído, né, como uma causa aleatória. Oh, não deu, eu estou no engarrafamento, então eu tive que sair, e a palestra não acontece, né? Porque nada é por acaso. Nós espíritas só acreditamos em aleatoriedade em matemática quando se estuda cálculo das probabilidades. Sabemos que tudo é determinístico e nada ocorre sem o consentimento, a vontade e a permissão de Deus. Pois bem, feito esse prólogo, né, vamos ao nosso tema, que é a caridade moral e a caridade espiritual. O que é a caridade, né? A palavra caridade vem do latim caritas, ou caritas, né? Mas ela tem a sua origem no hebraico. E tem uma coisa muito interessante. Eu fui professor do Colégio Israelita durante 15 anos, tenho uma relação muito boa com a comunidade judaica recifense. Eu acredito que de todas as famílias judias que tem aqui em Recife, em cada uma delas tem pelo menos um membro da família que foi meu aluno. E no hebraico não existe, como existe na língua portuguesa, duas palavras, uma para amor e outra para caridade. É a mesma palavra. Quando se fala ou se disserta ou se redige algum texto em hebraico e quer se fazer alusão ao amor, um outro texto onde se quer fazer alusão à caridade, a palavra é rigorosamente a mesma. E o que é a caridade, não é, queridos irmãos? A caridade é a virtude de fazer o bem e amar o próximo de forma desinteressada, como um ato de bondade e compaixão que vai além, também vai além de doações materiais e envolve atos de cuidado, apoio, escuta ativa, consolação, acolhimento, inclusão, fraternidade, para que tudo isso se reverta no progresso individual e social daqueles para os quais nos disponibilizamos a sermos caridosos para com eles. Então a caridade, não é acima de tudo um instrumento de elevação e de progresso, tanto enquanto estamos aqui encarnados, não é, nesse mundo material e precisamos das coisas materiais, como para o progresso espiritual aqui neste mundo de provas e
expiações. A caridade, ao contrário do que muita gente pensa, não é um sentimento, né? Caridade não se sente. Caridade é uma virtude. E como sendo uma virtude, ela só se manifesta através de ações. Não é? É uma coisa muito interessante. Tem algumas pessoas que dizem assim, né? Olha, eu sou bom. Por que você é bom, querido irmão? Porque eu não faço mal a ninguém. A bondade é também uma virtude, não é um sentimento. Para você ser bom, você precisa praticar e exercitar o bem. O fato de não praticar o mal não lhe qualifica como bom, lhe qualifica como uma pessoa não má. Mas entre ser não má ou não mal e ser bom, há uma distância muito grande. Para ser bom, obviamente, é preciso não ser mal, né? Não praticar o mal, sempre se pautar pelas leis de Deus que estão gravadas em nossas consciências e exercitar a prática do bem. Então a caridade, queridos, é uma virtude, é o ato de fazer o bem sem esperar nada em troca. Nós espíritas temos um fundamento através de uma citação que é fazer o bem, não importa. Não é só fazer o bem aos seus familiares, pares, amigos, colegas, vizinhos. É fazer o bem a quem quer que seja. É fazer o bem a um morador de rua com a mesma felicidade com a qual você faz o bem a um irmão sanguíneo seu que está em necessidade. A satisfação que você sente em assistir um parente da sua família sanguínea deve ser o mesmo nível de satisfação que você sente ao ajudar, né, ao apoiar alguém que você sequer conheça, que não faça parte do seu rol de amizade, de convivência familiar, mas que com certeza faz parte da nossa família espiritual. Né? A família espiritual, ela é una, ela é uma só. Simples, não é? Isso não é um jargão. Isso é uma orientação que nos foi dada pelo nosso modelo, guia e mestre, amigo e amado Jesus, o mais perfeito modelo que Deus nos deu. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Se somos todos filhos de um mesmo Pai, essa classificação pai, filho, avô, avó, primo, tio, tia-avó, isso é simplesmente da família sanguínea, corpórea, transitória, material. Não é verdade? Então a caridade é isso, é você buscar o progresso de alguém, qualquer que seja o âmbito, o sentido espiritual, material, moral, né? E a evolução, proporcionar uma evolução na qualidade de vida, na qualidade socioemocional, psicológica, psiquiátrica e psicológica de quem quer que o busque. A caridade é o amor em excelência, é o amor no seu mais verdadeiro sentido. Muitas vezes nós utilizamos a palavra amor de uma forma muito restrita, específico apenas para aquele sentimento que nós temos para com os nossos. E se for um nosso cônjuge, né, parceiro, aí essa palavra amor fica muito vinculada à questão da sexualidade, né? Até mesmo algumas pessoas cometem o absurdo de dizer, né, fazer amor, amor não se faz, amor se sente. O que se faz é um bolo, um carro, né? Amor não se faz, amor se sente. E não existe assim amor maior
Olha, eu amo mais a minha mãe do que minha tia. Eu amo minha tia também, mas por minha mãe o amor é um pouquinho maior. Eu sei que são modos de falar, modos de dizer, mas eu estou me referindo aqui do amor ágape, o amor dentro do contexto daquele amor que nos foi ensinado por Jesus. Amor é algo muito amplo, não é? Inclusive, amor não tem gradação, né? Eu amo mais, eu amo menos. Eu vou cometer aqui uma ousadia. Doutora Silva é médica e eu sei que tem vários médicos aqui presentes, mas podem me corrigir, eu adoro ser corrigido, porque aquele que me corrige, ele cuida de mim, ele me repõe na rota, ele não deixa eu me perder. Me corrija se eu cometer algum erro aqui. Existem algumas células nervosas no corpo humano, isso eu estudei biologia há 50 anos. Né? Existem algumas células nervosas no corpo humano que, se não me engano, obedecem a uma lei que é chamada lei do tudo ou nada. Ou seja, ela não responde, né, aos estímulos de forma proporcional ou gradativa. Se eu estimular muito, ela tem uma resposta maior. Se eu estimular menos, ela tem uma resposta menor. Tá certo? Ela é assim. Ou ela não responde se o estímulo não for suficiente, ou ela responde com a sua intensidade única. Ela não tem uma resposta mais intensa e uma resposta menos intensa porque o estímulo foi um pouquinho menor. Eu estou certo, doutora Silvia? Estou, graças a Deus. Minha professora de biologia, Maria Auxiliadora, que puxava tanto minha orelha. Obrigado, professora. Está vendo? Tudo que a senhora me ensinou não serviu só para passar no vestibular, né? Então o amor é assim, queridos. Não existe mais amor nem menos amor. Ou você ama, ou você não ama. Né? Isso que você gradua é gostar. Nada impede que eu goste mais de carne bovina traseira do que de carne bovina dianteira. As minhas células gustativas, né, que tem na minha língua, elas são mais estimuladas favoravelmente quando eu ponho um filé mignon na boca, né? Me causa uma sensação melhor. E quando eu ponho um peito, né, um dianteiro meio duro, mal cozido, ela já não me causa uma boa sensação de palatável, né, de sabor, mas não tanto quanto se fosse aquela outra carne. O amor não é assim. Ou você ama ou você não ama. Quem é que você ama mais? Seu pai ou seu filho? Não existe esse amorinho, não é? Então vamos em frente. Então, caridade é amor em atividade. Toda vez que você aperta o on de amar, você está sendo caritativo. Você está exercendo, efetivando, praticando, exercitando a caridade. Não é? As manifestações da caridade. Não é? A caridade ela pode manifestar-se de várias formas. E em todas essas formas de manifestação, ela é uma forma de expressar amor, de praticar. As ações materiais, não é? Doação de roupa, alimento e outros objetos para necessitados, importantíssima. Apoio social, ajudar na arrecadação de alimentos, ajudar alguém que não pode sair de casa, ou contribuir com projetos de assistência a pessoas mais necessitadas. Atos de bondade e cuidado, ouvir atentamente, dar bons conselhos, ensinar, ser gentil, dar um abraço sincero, como eu recebi, dei um abraço à doutora Silvia, que foi me recepcionar amorosa e gentilmente ali à calçada, ou encorajar alguém que passa por um momento difícil.
não é? Também uma forma de manifestação da caridade é a causa do compromisso social, defender os desfavorecidos, respeitar e defender as diferenças e combater preconceitos. A importância da caridade. A caridade é muito importante para a evolução pessoal. A prática da caridade contribui para a elevação moral e espiritual das pessoas, promovendo bem-estar, acima de tudo, pessoal. Sempre que você pratica a caridade, você sente-se plenificado, sente-se muito bem. Veja só, eu não consigo, né? Não é porque eu sou espírita, né? Eu não nasci em berço espírita, eu conheci essa doutrina maravilhosa há 30 anos, tenho 68 anos de idade, então eu vivi 38 anos da minha vida na condição de não espírita, né? Uma parte dela como católico, outra parte eu fiquei um tanto quanto agnóstico, muito cético e tal, e aos 30 anos eu conheci o espiritismo, né, através da dor, não da minha dor, mas que era resultado de uma dor maior da minha esposa, que foi acometida de câncer, né? Minha esposa teve câncer de útero, primeiramente de mama, fez mastectomia radical, químio, rádio. 6 anos depois de útero, teve que fazer esterectomia total. E tome de novo químio e rádio. E nesse segundo câncer, ela já muito desesperada, querendo jogar a toalha, certa vez ela disse: meu filho, eu queria ir num centro espírita. Você me acompanha porque eu estou com medo. Medo de um centro espírita, né? Aí eu disse: vou com você. Essa instituição foi, não sei se alguém aqui a conhece, o Núcleo Espírita Jesus no Lar, na Rua Brasil, junto do Esporte Clube do Recife, que é dirigido por Silvio Mariano, muito amigo de Bruno, né? Aí fomos. Enquanto minha esposa estava no atendimento fraterno, eu fiquei no auditório. E eu tenho isso na minha mente, rapaz, só não é tão forte quanto a tela mental das lembranças de Paulo de Tarso, ainda Saulo, às portas de Damasco. Eu costumo dizer que a minha ida ao Jesus no Lar foram as minhas portas de Damasco, sabe? Então eu fiquei no auditório e o palestrante era um dirigente da Federação Espírita Pernambucana, hoje já desencarnado. Acredito que a doutora Silvia o conheceu e mais alguém aqui, que era... Eita, não, deixa eu dizer agora. Senhor Holmes. Hã? Isso, magrinho, já bem idoso, fazia a palestra sentadinho, batucando na mesa, assim. Mas uma palestra magnífica, parece que aquela palestra tinha sido destinada a mim. E isso permitiu o meu encontro, não é, com o Evangelho do Cristo, e esse encontro, esse abraço foi assim, definitivo, e espero que seja eterno. Com certeza será, não é? Então a caridade, né, também é um princípio religioso, né? E a prática da caridade, ela é divulgada, né? Ela é estimulada em todas as religiões. Mas nós que somos, né, nós ocidentais, né, na sua maioria, nós temos uma religiosidade que se origina no tronco judaico-cristão. Vamos dar uma passada por aí. Para a primeira revelação veio através de Moisés, não é? 1800 anos antes de Cristo. Para a primeira revelação, para a filosofia mosaica, não é? A caridade é a virtude de amar a Deus, veja, sobre, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Belíssimo! 1800 depois, veio o advento da chegada do Jesus Cristo entre nós para nos fazer a segunda revelação. Cristo nasce em berço judeu, né? Cristo era judeu, professava o judaísmo,
Tá certo? E uma das citações do Cristo, né, no início da sua trajetória enquanto codificador, né, foi o seguinte: eu não vim derrubar a lei. Em algumas versões bíblicas, eu não vim abjurar, que tem o mesmo significado, a lei. Né? Eu vim aperfeiçoar a lei. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Cristo concorda plenamente, aceita plenamente a primeira revelação. Cristo não tem nada contra a citação mosaica de que é preciso amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isto concorda com essa lei. Mas ele não veio só concordar, manter a lei, não veio, ele faz um alerta de que ele não é uma ameaça à estabilidade dessa lei. Ele veio, quem se lembra? Aperfeiçoar. E como é que o Cristo aperfeiçoa essa lei? Intensificando o significado de amar e ser caridoso. Veja como o Cristo aperfeiçoa essa lei, não é? Pela lei mosaica, nós temos que ter um amor por Deus, um amor maior, não é? Ele é Deus, certo? E devemos amar ao próximo como a si mesmo. Aí o Cristo percebe o seguinte, que quando se afirma amar ao próximo, essa palavra próximo, ela conspira contra a ideia do amor ágape, do amor pleno. Porque essa ideia de próximo, o que é próximo, é? São meus familiares, a proximidade sanguínea, são os meus parentes, meus colegas de trabalho, né? As pessoas que têm a mesma nacionalidade minha. Então eu posso ser xenófobo, odiar argentino porque não são tão próximos, né? Uma distância considerável, principalmente de Pernambuco para lá. Né? Está errado amar o próximo? Não, mas não é só o próximo do ponto de vista físico da distância e sanguíneo do parentesco. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Pouco importa se está próximo, se está distante, se é parente, se é filho do vizinho. Amai-vos uns aos outros. E nós espíritas entendemos com mais amplitude, né? Encarnados e desencarnados. Nós temos que amar com a mesma intensidade com que se ama um filho sanguíneo, aquele irmão, doutora, que vem carente de luz nas reuniões fechadas de desobsessão por intermédio do médium. Não tem essa de é um espírito maligno. É um espírito que está no mesmo degrau em que já estivemos algum dia. E que precisamos ser amados, né? Que precisamos da caridade para que chegássemos a um degrau um pouco mais acima, como o que no qual estamos. É um espírito trevoso, maligno, eu estou com encosto. Eu vou mandar tirar esse... Não, você tem que acolher, meu irmão. Veja que coisa. E acolher amorosamente e convencê-lo e pedir perdão e perdoá-lo. Porque se esse espírito o obsedia, um dia fostes algoz e ele vítima. Os papéis estiveram invertidos. Peça perdão, ame-o, acolha-o, tente convencer.
Se uma reunião de desobsessão não for suficiente, que se faça tantas quantas forem necessárias, que não se desista desse irmão carente de luz. Da mesma maneira que uma mãe não desiste do seu filho sanguíneo, por maior que seja o crime que ele tenha cometido e esteja na situação PPL de uma pessoa privada da liberdade, não preside, a mãe não desiste e o ama. Então o amor cristão é isso, irmãos. Amai-vos uns, não é só o próximo. Se você só consegue amar o próximo, já deu um grande passo. Pelo menos você está aprendendo a amar, né? Está amando ali quem está juntinho. Mas vai ampliando. Tal e qual quando se joga uma pedra no lago, que o seu amor seja como aquelas ondas mecânicas que se formam na superfície da água, e vão ampliando raio a cada instante. Nunca fica circunscrito apenas a uma determinada área. Esse é um exercício cristão. Ampliar a abrangência daquilo e daqueles a quem amamos. Eu não acredito que você seja capaz de amar mais seu cachorrinho de estimação do que a um mendigo, a um gari. Não, nunca. Então o Cristo disse, amai-vos uns aos outros. Como era a lei mosaica? Amar o próximo como a si mesmo. Aí você, tá bem, Jesus, eu agora vou amar todo mundo. Agora de que jeito? Ele disse também, veja como ele aperfeiçoou a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Não é como a si mesmo. Como a si mesmo é muito pouco. E as pessoas que têm deficiência de auto-amor? Aí ela vai pegar essa mesma dificuldade de auto-amor e vai transferir para o amor que ela destina a outrem. Nós temos que amar a todos, como Cristo nos ama, se queremos ser cristãos. E isso não significa dizer que você só vai ser cristão se você tiver essa capacidade, porque eu ainda não a tenho. Eu busco construí-la a cada dia. Mas a meta é essa, amar a todos como Cristo me ama. Mas ele não parou por aí. Vocês se lembram que eu disse, veja que na codificação mosaica, tem que amar a Deus acima de tudo, né? Aí o Cristo disse, vou repetir tudo, não se chateiem. Amai-vos, sede caridosos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. E eu vos amo, aí o Cristo vai dizer como. E eu vos amo, como amo ao meu Pai. Amigo, olha, Jesus não tem um amor maior por Deus, um menor por mim. Amor não tem graduação, lembra aquilo que eu falei? Então eu tenho que amar você. E porventura, se estiver aqui na plenária, na plateia, que eu não conheço, da mesma maneira que Jesus ama a Deus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Tem gente que diz assim, eu vos tenho amado. Amado é passado. Jesus vive e nos ama e está presente no nosso dia a dia. Amai-vos aos outros como eu vos amo, e eu vos amo como amo ao Pai. E é assim que o Pai também me ama. Que lindo, não é, gente? E ama a cada um de vós. Veja que equalização maravilhosa.
Conclusão. Se eu tiver equivocado, me ajude. A minha família é a humanidade, que são os espíritos encarnados. E todos os espíritos que estiverem na erraticidade em qualquer um dos mundos, que seja inferiores, provas e expiações, de regeneração, divinais, felizes e angélicos. O amor, pois é assim, Pai. Nós temos que lutar. Isso é treino, é uma habilidade, é uma virtude. Virtude se adquire, se aprende. Amor não é sentimento. No dia a dia, a gente constrói dentro da gente. Às vezes, alguns alunos meus dizem assim: professor Edinaldo, o senhor tem o dom da matemática, eu queria ser feito o senhor de ter um dom, meu filho. Eu tive o dom de falar. Eu tive de emitir som, né? Vocal. Eu tive o dom de mamar. Minha mãe não precisou me ensinar a mamar. Eu acabei de nascer, botou no peito, né? Certo? Então, matemática não é dom, matemática é uma habilidade. A habilidade se adquire e se aperfeiçoa com muito esforço e dedicação. Então, o amor é uma virtude. Virtude se adquire, se constrói, se aprende, se desenvolve. Persistamos. O amor, ele requer protagonismo. A caridade requer protagonismo. Ação. Atuação. Atividade prática, exercício. Sensacional, não é? Então, a segunda revelação que nos é trazida pelo Cristo é uma manifestação concreta do que é a verdadeira caridade e o verdadeiro amor para toda a humanidade. Não somente para a humanidade, que humano é a condição do espírito encarnado, da forma material do espírito quando está na condição de alma, pois alma é a condição do espírito encarnado. Muita gente tem mania de dizer, eu estou engraçado, a minha alma. Já ouviu alguém dizer assim? Eu já disse, eu digo às vezes, eu digo. Não tenho vergonha não, sou falho, eu sou um ser ainda imperfeito. A minha alma não é a minha alma, é o meu corpo. Porque a alma é você. Quando você diz que algo é seu, é porque aquilo ao qual você se refere não é parte de si próprio. Por exemplo, a minha camisa, né? Meu relógio, meu carro, casa. Eu não sou aquela casa, eu não sou essa camisa, eu sou esse relógio. Então é o meu corpo, porque eu não sou esse corpo. Agora, a minha alma é paradoxal. Porque eu é que sou a alma. Que é o que sobrevive à morte do corpo físico. Seu corpo foi feito pelo seu papai e sua mamãe na conjunção carnal. E o que o homem faz, morre. Não é eterno. E você, a alma, que é o espírito encarnado, sobrevive à morte do corpo físico. É imortal, criado por Deus, porque as criações divinais são perfeitas e inextinguíveis. Vamos em frente para não se desviar. E o que Jesus nos ensinou sobre a caridade? Sobre o amor, além do que eu citei. Eu vou repetir uma vez, vocês deixam, não. Repetir mais uma vez é pleonasmo, eu vou repetir. É como dizer assim, né? Fulano se suicidou. Esse si não tem nada a ver, porque ele é reflexivo, né? Não tem como fulano suicidar alguém. Ele só suicida a si. Então o correto, mas soa estranho, quer dizer, fulano
suicidou. Só pode ser ele mesmo. Mas se eu disser fulano suicidou, quem? Ele, né? Então diga assim, fulano cometeu suicídio. Né? Espero que ninguém, que os espíritos encarnados desistam dessa falha moral, desse desespero, não é? E é este ato. E por sinal, doutora, foi a minha primeira palestra como palestrante espírita há 20 anos na Casa dos Humildes. Quando eu fiz a minha primeira palestra, e olha o tema. Nossa! Não é? E o que nos ensina Jesus, assim, reforçando, né, a sua lei máxima, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo, e eu vos amo como amo ao meu Pai. E é assim que o meu Pai também me ama e ama cada um de vós. No Evangelho de João, porque quando nós precisamos, né, dos ensinamentos do Cristo, os ensinamentos evangelares, nós vamos até os evangelistas, né? Então nós temos 4 evangelistas canônicos, João, Mateus, Marcos e Lucas, e temos os que a igreja os chama de apócrifos, mas que para nós não, né? Nós não somos apócrifos. Nós temos muito amor pelos nossos irmãos católicos. Eu, por exemplo, sou muito grato ao catolicismo. Foi o meu início, foram meus primeiros contatos com os ensinamentos de Jesus. Mas eu não sou católico. Entende? Tenho muito amor e muita fraternidade, muito acolhimento, né, com os meus queridos irmãos católicos e gratidão, mas não sou católico. Não é? Então eu procuro me basear também nos evangelhos de Madalena, Maria Madalena, no evangelho. Né? Aí vamos. E o que nos ensina Jesus nas passagens evangelares? No Evangelho de João, capítulo 15, 12 versículos só, 12 e 13. Segundo João, Jesus afirmava aqui, o meu mandamento é este, eu acabei de citar, e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Não é só pelos amigos, né? A caridade bíblica tem sua fonte nos ensinamentos de Jesus. E ela está unida à doação da própria vida e produz solidariedade. A concepção cristã não é simplesmente uma atitude ética, mas a essência do cristianismo. O cristianismo é uma proposta amorosa. É uma proposta. O Cristo não vai trazer nenhuma lei, não. A mais. Ele veio só aperfeiçoar essa proposta amorosa e acolhedora. No Evangelho de Mateus, porque se eu quiser dizer a vocês, se eu quiser citar para vocês tudo que Cristo nos ensinou sobre amor e caridade, eu vou ter que ler os 4 evangelhos aqui. Então eu pensei alguns assim que me marcam mais. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, aí é um pouquinho maior, e eu tentei cortar, fazer um recorte e não consegui, como fiz no anterior. Nos diz Mateus que Jesus nos ensinou. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então ele se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra, isso é uma metáfora, isso é uma alegoria, com uma essência verdadeira, mas um enredo alegórico. E nós espíritas, nós praticamos a fé raciocinada. Né? Então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros. Né? Assim como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Né? E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação desse mundo. Porque quando Deus cria provas,
mas ele também criou todos os demais mundos e os divinais que é onde habitam, né? Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em tua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Estou passando aí, e eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos, né, lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que tu o fizestes. Depois, então, quando você para no céu, Jesus está lhe estendendo a mão. Quando você nega, quando você desdém, quando enxota, rejeita, sentimos até. Jesus, que nós estamos fazendo tudo isso. Né? Eu tinha por hábito dar dinheiro. E uma vez, não tem ali, desceu, terminou a Via Mangue, e aí para entrar no shopping, passou o Mix Mateus, primeira entrada direita no shopping. Eu não sei se alguém transita por ali, naquela esquina costumam ficar muitas mulheres com criança esmolando, não é verdade? Aí certa vez eu parei o carro, veio um menino, eu dava dinheiro, sabe? Aí minha esposa, a mãe dele ali na calçada, 5 meninos, não pode criar um, oferece um emprego a ela para ver se tu quer. E primeiro, aí eu, amorosamente, quando saí, o ar-condicionado, baixinho, minha esposa, você tem que fazer o seguinte, você exclua aquela mulher com sua régua, e a régua dela é diferente. Pobre tem que ter muito filho, porque filho de pobre morre muito. Pobre tem que ter muito filho, né? Porque na comunidade onde ele mora, as famílias são respeitadas em função do número de pessoas. Eu, quando era menina, eu frequentei muita comunidade pobre. E às vezes a gente dizia, eu não vou brigar com aquele cara não, porque ele tem 4 irmãos. E outra, porque pobre e para quem é pobre, para quem vive na pobreza, né, ter um filho, 2, 3, 4, 5, 6, não faz a menor diferença. O conforto que ela dá, se só tivesse um, os filhos únicos, é o mesmo conforto que ela dá aos 10. Em um. Falta comida para todos. Se tivesse um só, faltava também. E outra coisa, eu expliquei isso. Muito amor. E outra coisa divertida, ofereceu o emprego a ela para ver se ela aceita. Para ganhar quanto? Ela vai ganhar mais do que ganha no sinal, porque se ela consegue fazer arrecadar X, um sinal esmolando, né, e aceita um emprego de menor do que X, ela é boa. Ela pelo menos sabe fazer. Meus amores, eu não estou aqui recriminando ninguém. Eu parei de dar dinheiro em sinal, não vou mais. Eu agora, quando passo desses atacadores, hoje eu comprei um real, na promoção do um fardo, 50 pacotes de flocão de leite. Aí eu compro um fardo de saquinhos de leite, não é aquela mistura láctea não, que aquilo é um veneno, sabe? E um fardo de macarrão. Boto na mala do meu carro, tá ali, orinando,
estratégia. Aí eu pego uma caixinha, boto no banco de trás, que quase ninguém casar, é só eu e minha esposa, raramente ela sai comigo. Boto na caixinha no banco de trás 5 pacotinhos de fubá, 3 bolsinhas de leite e 4 pacotinhos de macarrão. Quando é um rapazinho pedindo esmola, eu digo, meu irmão, um fubá e às vezes biscoitinho. Aí, à medida que vai acabando no banco de trás, eu vou repondo, para não estar com aqueles fardos dentro do carro, né? Quando é uma senhora com uma criança no braço, eu dou o fubá, o macarrão e uma bolsinha de leite. Quando é só um menininho pedindo esmola, eu... Cadê sua mãe? Tá ali, leva esse fubá, leva esse leitinho, é tão bom. E outra coisa, me faz um bem extraordinário. Eu fico tão feliz que você não imagina. E muitas vezes algumas pessoas dizem assim, mas esse que tu dá, ele troca por droga. Problema dele. Problema dele. Eu fiz a minha parte. Se ele não fizer a parte dele bem feita, o débito, o ônus é dele. Compreende? É outra coisa também se quer fazer a caridade material condicionada a como vai ser usada. A pessoa... É como assim, um filho meu me desse uma camisa no Dia dos Pais e dissesse, o senhor só pode usar essa camisa indo a eventos religiosos. Poxa, e se eu quiser usar no carnaval? Tudo bem que eu não brinco mais carnaval. Em Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 37, nos ensina Jesus mais uma vez. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam ao quem os ama. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com você? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam ter devolução? Nem agradeceu. O agradecimento já é uma devolução. Então, se você cria essa expectativa de que ele vai lhe agradecer verbalmente ou em atos, ou devolvendo, você condicionou. Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Olha a proposta dele. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Incondicionalmente. A caridade, sinônimo do amor, é incondicional. É incondicional. E se ela for acompanhada de ingratidão da parte de quem a recebeu, o ônus é dele. A uso, o ônus é dele. Gratidão, o ônus é dele. O seu bônus é o fato de você tê-la praticado. Não é? Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, palavra de Jesus, não sou eu. Não sou eu, hein? Então, a recompensa será tão grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso, Deus, infinitamente puro, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, infinitamente amoroso. Porque Ele, Deus, Altíssimo, Ele é bondoso para com os ingratos e os maus. Não é à toa que o Cristo diz, se alguém te bater numa face, oferece aos ingratos, é uma metaforicamente tapa na nossa cara a ingratidão. Nós não vamos oferecer a ingratidão. Senão a gente se nivelou. Se nivelou. Isso é gratidão e amor. A gente tem que agradecer a Ele, porque Ele se propôs a receber a nossa ajuda, quer seja material ou espiritual. Ele nos deu essa oportunidade. O que é que você quer mais?
ainda quer o retorno, a gratidão, o agradecimento. O mérito está aí, queridos irmãos. Entendamos. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. A misericórdia está exatamente em compreender essa situação. A misericórdia está ligada à prática do amor, da caridade e do bem, incondicionalmente. Por isso que Deus é misericordioso. Nada do que Deus fez por nós tem o traço condicional. Eu estou pagando seu colégio, vai para o filho. Aí você tem que passar de ano, viu? Eu estou pagando seu colégio, estou lhe dando a oportunidade de você. Não desperdice. Use para o bem. Mas tem que passar de ano. Olha, eu estou gastando um dinheirão com você, com matéria isolada, material escolar, transporte e lanche, não sei o quê. Eu quero ver se você não vai passar nesse vestibular. Poxa, e é assim, Filho, diga assim a seu filho, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E eu não serei esse cobrador. A vida amorosa. Quais são os tipos de caridade, para finalizarmos, que é o tema da palestra de hoje? Essencialmente, não é? Somente. São as que têm maior relevância. Essencialmente, existem dois tipos de caridade. A caridade material, que envolve e é importantíssima. Chico Xavier dizia, fome não pode esperar de um dia para o outro, né, doutora? A caridade material, que envolve a doação de bens e serviços, comida, roupa, dinheiro, moradia, assistência médica, para atender essas servindos. Em nome das pessoas assistindo. Vós, meu muito obrigado. Os irmãos assim, pelos trabalhadores aqui do Espírito Maria do Rio. Muito obrigado, muito obrigado. Foi a mim também que fizemos. Certa vez eu fui fazer uma palestra aqui, o casaco da rixa, meu filho tinha me dado. Calma, doutora. O casaco da rixa. Ó, meu filho me deu esse casaco. Casaco que eu tenho. E contar a sua besteira também. Meu filho me deu esse casaco no meu aniversário, casaco caríssimo pra ele. Né? Hoje em dia já não. Aí eu usava muito pouco, né? Mais calor do que frio, né? Aí eu vim fazer uma palestra aqui, tava chovendo, eu digo, eita, vou casaco, chega lá bem bonito, e quando eu cheguei, todo mundo me elogiou. Casaco bonito, aí eu tirei o casaco para fazer a palestra, fui embora e me esqueci. Aí a doutora Silva, olha, seu casaco tá aqui. Eu guardei ele. Eu, tá, doutora, guarda aí, foi um presente do meu filho. Tá, eu guardo. Aí tava pertinho da caravana. Aí algum trabalhador da casa juntando as roupas. Eu botou meu casaco, levou. Doutora Silvia ficou com um peso na consciência, me deu um perfume, chorou, e aí, ainda hoje ela fica encabulada. Doutora Silvia, a senhora sabe o que foi que aconteceu naquele episódio do casaco? Eu tinha ganhado esse casaco do meu filho, né? Já faziam quase que 4 anos, tinha usado ele no máximo, e eu queria usar, porque era bonito e caro. Eu queria usar para me mostrar, né? Sabe quantas vezes eu consegui usar ele devido às condições climáticas e às oportunidades? Porque às vezes estava chovendo torrencialmente, dia bom para usar o casaco, né? Eu não ia sair de casa, eu ia ficar com ele na sala. Tinha que ser um evento, né? E principalmente com gente chique, né? Aí, resultado. Sabe quantas vezes eu tinha usado esse casaco em 3 anos? 2 vezes. Eu vou exagerar. 4 vezes, 3.
Eu tenho certeza, doutora Silvia, e as mãos carentes e amorosas daquele meu irmão que recebeu esse casaco no sertão, usou ele nas noites de frio. Vocês não imaginam quanto eu estou emocionado aqui. Usou ele nas noites de frio no sertão, porque no sertão, vocês sabem que quanto mais distante das grandes massas d'água, por exemplo, do oceano, mais quentes são os dias e mais frias são. Onde faz mais frio no mundo é no deserto, à noite. Então eu tenho certeza, em 3 anos eu usei o casaco quantas vezes? Bora chutar? 4, exagerou. Eu tenho certeza. O casaco da mão dos caridosas de Maria Dolores. Esse casaco. Então quem precisava daquele casaco não era eles. E o que aconteceu nessa instituição do meu, aspas, esquecimento, e das mãos equivocadas, aspas para o equivocado, que pegou ele e botou no pacote para levar, não foi obra do acaso. Foram instrumentos divinos. É assim que se processa a vontade de Deus e o amor de Jesus. Também sem saber que é da rixa, nada. Né? É isso. E a outra forma de caridade, meus amores, é a caridade espiritual. Essa caridade espiritual também pode ser chamada de caridade moral ou caridade anímica. Anímico é aquilo que você faz por animismo, né? E essa caridade, ela se concentra no apoio emocional e psicológico, tão importante quanto a matéria, não é? Incluindo conselhos, apoio, prática de atos de bondade e gentileza, principalmente o perdão. Principalmente o perdão. E o que nós temos uma passada pela primeira revelação mosaica, pela instante principal da nossa palestra, nossa referência maior, nosso guia mais, o modelo mais perfeito que Deus nos deu para que nos inspirasse. E na terceira revelação, o que nos fala Allan Kardec? Kardec define, isso é uma citação de Kardec, punho de Kardec. Kardec define o bom e verdadeiro espírita afirmando que ele o é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço contínuo em domar suas más inclinações e aprimorar-se constantemente, buscando assim viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. Então, o bom espírita, ele tem que lutar tenazmente dia a dia para cada vez mais se aproximar de uma prática existencial e vivencial pautada nos ensinamentos de Cristo, que é o nosso modelo e é mais perfeito que Deus nos deu, não é? O bom espírita, ele busca viver assim, de acordo com os ensinamentos do Cristo. E viver assim não é algo que se demonstra externamente, mas um processo interno de melhoria com a prática da caridade e a busca pela luz. E a paz incomparável do Mestre e amigo Jesus esteja sempre presente em nossos corações e mentes. E que essa paz seja suficiente para nos plenificar e transbordar além de nós. E esse transbordamento que faremos com ele, nós iremos espargir por todos os ambientes por onde transitarmos e estivermos. Paz e bem, boa noite, muito obrigado pela paciência de todos para comigo. E quero aqui dizê-los, eu não estou aqui na atitude professoral de um professor, né, de trazer, ensinar a voz. Eu estou aqui na qualidade de
aprender essa doutrina maravilhosa, que é uma tríade de ciência, religião, e estudar com vocês. Paz e bem, boa noite. Muito obrigado. Meu Deus, ele vem contar a história desse casaco. Já tinha até esquecido, professor. Não, e a gente depois, a gente entregou uma caravana na época, né? Que eram muitos senhorzinhos que cuidavam de cabritinhos, galinhas. Meu Deus, que não usem para tanger as galinhazinhas dele de manhã cedo. Por Nossa Senhora! E engraçado que depois o senhor veio dar a palestra aqui, né? Depois de toda a nossa... Aí ele foi embora e esqueceu a chave do carro. Aí eu disse, professor, esse aqui é o rifo, viu? Não esqueça não. Mas, meu querido, que coisa maravilhosa, né? Vejam, não é aquilo que eu falei. Vigor da palestra dele e toda o trazer desse movimento tão importante que é a caridade, né? E é isso. É essa caridade que nos faz chegar mais perto do próximo, perto de nós mesmos e perto de Deus. Muito obrigada, viu, professor? Tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Qual é seu nome? Maria Lúcia. Seja muito bem-vinda, viu, minha querida? A gente tem o hábito de ofertar o evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez. Agora, depois da prece, a senhora pode vir pegar. Nós estamos vendendo umas camisas lindas ali atrás, camisas da nossa ONG, né? Todas elas estampadas com as imagens do Cristo, com frases sobre o caminho do bem, frases tiradas do Evangelho. E aí, quem quiser dar uma olhada, isso tudo vai ajudar. Esses tijolinhos que a gente está usando, né, para a construção da nossa sede. Mês que vem a gente está indo para uma caravana de Canhotinho, bem longinho, mas é uma caravana especialíssima. E aí, aqueles que quiserem fazer alguma doação, trazer um pacotinho de alguma coisa, uma roupa, tudo isso nós organizamos para levar, tá bem? Vamos fazer a prece agora de encerramento e depois vamos ter passes. O senhor pode fazer, por favor, professor? Pois bem, essa prece, ela foi ensinada a mim por um espírito durante um trabalho mediúnico, que eu estava presente numa reunião fechada, chamado Abdul Salim. Ele é da Pleiade do Espírito de Verdade. Prece que nos ensina o seguinte: grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dá-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Fazei com que te conheçamos muito, amigo Jesus, para vivermos sempre de acordo com os teus ensinamentos e conforme a tua santíssima vontade. Bendito seja Deus que nos reúne no amor do Cristo, pois é de Deus todo o poder, toda a honra e toda a glória, ontem, hoje e sempre. E assim seja sempre.